Ciência, palavra que vem do latim scientia, derivado do verbo sciere, saber, que pode ser traduzida como conhecimento ou sabedoria e pode se referir a conceitos diferentes do saber. É o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Largamente, a ciência pode ser definida como saber, conhecimento de certas coisas que servem de condução à vida. Por exemplo, quando se está ciente de algo ou quando se tem ciência de determinado assunto. Conjunto de conhecimentos adquiridos pelo estudo e pela prática, obedecendo critérios sistematizados, e organização e síntese dos conhecimentos através de princípios gerais, como leis, teorias e etc. Aristóteles define a ciência como o conhecimento das causas pelas causas, é o conhecimento demonstrativo, ou seja, um tipo de conhecimento comprovado que pode ser expressado por meio de uma demonstração, com fundamento em observações, análise e experimentos, considerando as mais diversas hipóteses sobre aquele assunto. Podemos dizer que a ciência é a filha pródiga da filosofia. Se a filosofia é o amor pela verdade, o desejo de encontrá-la, a ciência é uma das formas mais espetaculares na atualidade com que o homem parece ter encontrado a verdade. No geral, definimos como ciência todo conhecimento que é sistemático, que se baseia em um método organizado, que pode ser conquistado por meio de pesquisas. E é aí que entra o método científico. O método científico é um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante a investigação científica, seguindo uma determinada sequência de etapas. São elas observação, problematização, formulação de hipótese, experimentação e teoria. A ciência é um dos principais motores do desenvolvimento, porque seu combustível é a curiosidade. No começo, eram perguntas como: por que as tempestades acontecem? Ou como criar fogo com os materiais que temos? Mas até hoje, mesmo com diversas perguntas respondidas, a curiosidade não deixa de existir. Por ser um conhecimento que busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral, cientistas fazem observações, verificações, medições, análises e classificações, procurando entender os fatos e traduzi-los para uma linguagem estatística. Mas os tempos mudaram. Hoje, basta uma pessoa relatar um fenômeno nas redes sociais para que ele seja considerado fato. Estabelecer relações de causa e efeito com base em histórias pessoais não é novidade, mas a velocidade com que elas se espalham atualmente é surpreendente. A pesquisa Wellcome Global Monitor 2018, feita pelo Instituto Gallup, é divulgada no primeiro semestre de 2019. Representa o maior estudo mundial sobre a forma como as pessoas pensam a ciência e os principais desafios da área da saúde. Os pesquisadores entrevistaram 140 mil pessoas, sendo 1.000 brasileiros com mais de 15 anos. No ranking dos 144 países participantes, o Brasil ocupa apenas a 111ª posição entre os que mais confiam na ciência. Isso porque, para 35% dos brasileiros, a ciência não merece confiança. E 1 em cada 4 pessoas acham que a produção científica não contribui para o país. Oi, eu sou Maria Tereza Ziza, professora de Biologia e Ciências, sou bióloga formada pela USP. O que você diria para as pessoas que não acreditam na ciência? Como boa bióloga e cientista, eu diria que existem milhares de motivos para você acreditar na ciência, principalmente nesse momento em que a gente está passando, que é o momento de pandemia, né? Onde a ciência está atrás de uma vacina contra o Covid. Então, a ciência aí como mecanismo de intervenção na saúde, né? Ela está sempre aberta, a ciência está sempre aberta a mudanças, a descobertas, a inovações, né? Nós temos aí dentro dessa palavra conhecimento de ciência, diversos tipos de ciências, a química, física, biologia, existem ciências diversas, então existem um leque muito grande de atuação da ciência, né? E o fato do cientista poder revisar, experimentar, refletir sobre essas observações que ele faz, confere para a ciência ainda uma identidade, uma credibilidade ainda maior, né? A ciência foi a primeira ferramenta que o homem desenvolveu para sobreviver num mundo que era hostil, né? Através dela, ele adquiriu novos conhecimentos, ele evoluiu, ele procura verdades, procura desvendar mitos, né? Isso tudo através da ciência. A gente pode concluir que a ciência é a base da humanidade, é ela que deu base, apoio para tudo aquilo que a gente sabe hoje, que a gente descobriu, né?
através de observações, através dos experimentos que sempre podem ser refeitos, revisados, para garantir uma evolução, tá? Para a matemática, filósofa e professora Tatiana Roque, coordenadora do Fórum de Ciências e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as pessoas não veem resultado da contribuição científica em sua vida cotidiana, já que muitos cientistas costumam se isolar e têm dificuldade de comunicação. Ultimamente, há um nítido aumento da preocupação dos cientistas em se comunicar melhor com a sociedade, mas ainda é um movimento incipiente, afirma Roque. Sem conhecer os resultados das pesquisas científicas e com pouco ou quase nenhum contato com quem a produz, a população não vislumbra seus benefícios e tampouco desenvolve uma relação de confiança com a ciência. Isso não é diferente quando falamos de uma alimentação visando a sustentabilidade. Não é novidade para ninguém que vivemos em um sistema baseado em crenças e valores insustentáveis, como ganância, individualismo, medo, egoísmo, impotência e desconexão, que ainda estão presentes em nossa sociedade e são base para o nosso modo de vida. Além disso, levando em consideração o imediatismo do ser humano, priorizamos o que nos é mais confortável no momento, sem a preocupação com o que essa atitude pode causar a longo prazo. Quanto mais distantes do meio natural, menos se torna importante sua preservação e conservação. Muitos não sofrem ou percebem diretamente as consequências, pois é trabalhoso sair da zona de conforto para atingir possíveis soluções. Como seres vivos, otimizamos ao máximo nosso gasto de energia, priorizando aquilo que nos é mais fácil e cômodo. Não é à toa que entre as nações que compõem a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil está em 6º lugar no consumo de carne. Isso porque um brasileiro consome cerca de 78 quilos de carne por ano. Depois vocês me perguntam também, deixa eu ler a segunda pergunta, qual a importância da ciência para a construção de um futuro sustentável? É importantíssimo a ciência para a construção desse futuro sustentável, né? A ciência ela contribui para o avanço em todos os campos de conhecimento, e isso é sustentabilidade. Então, ela atua na ciência, na medicina, por exemplo, né, para a saúde, por exemplo, como eu já falei, né, da descoberta aí da vacina, da procura da vacina. Ela atua na gastronomia, na alimentação, na construção, né, as bioconstruções, que são construções voltadas à sustentabilidade, com o uso de energia limpa, que nem a energia solar, a eólica, né, o reuso da água da chuva. Então, a preocupação com a biodiversidade, a preocupação com a poluição do solo, do ar, da água, tudo isso faz parte da ciência, né? A ciência sempre trabalha para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar da população, das pessoas e do planeta. Então, a ciência tem sim tudo a ver com sustentabilidade, tá certo? Eu espero que eu tenha respondido direitinho o que vocês perguntaram. Beijo no coração e até mais.